Olá, meus irmãos, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam muito bem. Bom, hoje nós iremos começar uma série chamada Os Evangelhos, tá? Nesta série nós iremos olhar com um olhar mais detalhado, né, para cada um desses evangelhos, ok? Bem, e para começar o nosso estudo, a nossa série sobre esses evangelhos, eu quero aqui começar com um contexto histórico. Vale muito a pena a gente estudar o contexto histórico do Novo Testamento, porque assim nós teremos uma visão panorâmica mais detalhada do que estava acontecendo antes de Jesus então chegar naquele ambiente, naquele local, né? O que estava acontecendo antes, né, de Jesus chegar, como que estava a questão espiritual, a questão política, o que estava ocorrendo então nesse pano de fundo histórico. É muito importante que a gente compreenda e aprenda sobre esse contexto histórico, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui com o nosso contexto histórico antes de nós então mergulharmos nos evangelhos. Bem, todos nós sabemos, irmãos, que nos tempos do Antigo Testamento, né, os reis Davi, os reis Saul, Davi e Salomão, eles reinaram sobre todas as 12 tribos de Israel. Tá? A esse período nós podemos chamar de Reino Unido, tá? Porque nesse tempo o reino total era um reino só. As 12 tribos estavam todas unidas, ligadas. Mas depois disso, né, a nação ela se dividiu. A nação ela se dividiu em Reino do Norte, né, comumente chamado de Israel, e Reino do Sul, ok? O Reino do Sul, o reino de Israel, o Reino do Norte, ele era constituído de 10 tribos, e o Reino do Sul era constituído apenas de 2 tribos, né? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Todos nós sabemos, né, que o Império Assírio ele foi um dos primeiros impérios, né, se a gente descartar ali o Egito, mas um dos primeiros grandes impérios que subjugaram e dominaram o povo de Deus, né, Israel e as demais tribos. Um dos primeiros impérios que vai subjugar esta nação, o povo de Deus, é o Império Assírio, tá? Então os assírios eles conquistaram o Reino do Norte em uma de suas investidas, em uma de suas batalhas, e levaram, né, a maior parte dos seus habitantes para a Síria como exilados. Tá? Na sequência, nós temos o Império Babilônico. Então, até então, o Império Assírio era conhecido como o senhor do mundo, né, do mundo civilizado. Eram eles quem dominavam o Oriente Médio, era a Síria quem dominava todo o crescente fértil, irmãos. Tá? Era o Império Assírio que, a princípio, dominava todo o crescente fértil. Então, praticamente, ele dominava o mundo antigo daquela época. Okay? O crescente fértil pegava muitas regiões. Tá? Depois a gente vai consultar isso no mapa. Ok? Na sequência, nós temos o Império Babilônico, um dos maiores impérios da história, tá? Um dos maiores impérios daquele período, daquele tempo, era o Império Babilônico, tá? Então, os babilônios, eles tomam o controle do Oriente Médio. Eles confrontam a Síria, eles guerreiam contra a Síria em um dado momento da história e domina o Oriente Médio, né? Domina ali o crescente fértil das mãos da Síria. Ele tira o poder da Síria de todo o crescente fértil. Então eles conquistam o Reino do Sul também, né? Ou seja, eles conquistam o Reino de Judá e levam como exilados para a Babilônia a maioria de seus habitantes, ok? Aí está então para a gente ter uma ideia do que é o crescente fértil ou o Oriente Médio. Perceba que o crescente fértil ele pega toda essa região que está dentro dessa meia-lua. Tá? Então a Mesopotâmia juntamente com a Babilônia, Nínive, né, que é a capital da Síria, a gente tem Tiro e Sidom, Damasco, Jerusalém, a gente tem Mênfis ali no Egito, tá? Então esse praticamente era o mundo antigo, tá? Da Bíblia, dos períodos bíblicos, ok? Então
era essa a região aí que esses impérios dominavam, ok? Então, primeiro a gente tem o Império Assírio conquistando o Reino do Norte, levando a maioria de seus habitantes como exilados, como cativos. Na sequência, nós temos então o Império Babilônico, tá? Que confronta a Síria, guerreia contra a Síria, vence a Síria e, obviamente, eles conquistam o Crescente Fértil. Vencendo a Síria, eles conquistam os habitantes da Síria e aqueles que a Síria já havia conquistado, no caso o Reino do Norte, né? E depois eles conquistam também o Reino do Sul, que é Benjamim e a tribo de Judá, tá certo? Bem, então na sequência, depois que a Babilônia conquista o Império, o Oriente Médio, tá? Agora chega a vez do Império Medo-Persa. Então o Império Persa, ele vem na sequência e os persas agora tomam o controle das mãos da Babilônia, tá? E é nesse período aí que o Império Medo-Persa, ele permite que os povos exilados, né, as pessoas, os estrangeiros, né, principalmente ali os judeus, eles permitem que esses povos exilados retornassem, né, a sua pátria, a sua terra de origem, se assim eles desejassem. Então foi aberto essa oportunidade para os exilados, para os escravos, né? Então agora o povo, eles têm uma oportunidade, né? Aquelas pessoas que foram tomadas ali como escravos, agora elas têm a oportunidade de voltar para a sua terra natal, para a sua terra de origem, se assim eles desejassem. Bem, então é sob domínio persa que inicia-se o período que nós chamamos de período intertestamentário, ou período interbíblico, ou como alguns preferem, período de silêncio, tá? O que é o período intertestamentário? É um intervalo, né, que ocorre entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então é como se abrisse uma lacuna no tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, tá? Então, até chegar o Novo Testamento, tem esse período de 400 anos de silêncio, tá? É assim denominado de silêncio, porque Deus ele não usa nenhum profeta e nenhum sacerdote para se comunicar com o povo. Tá? Então o povo não recebia mais uma palavra de Deus por intermédio de um profeta, tá? Não havia mais essa comunicação entre o céu e a terra, praticamente, tá certo? Então por isso que nós chamamos de período de silêncio, porque Deus ele não usa profeta e não usa sacerdote. E nós sabemos que as consequências disso são terríveis. Quando Deus ele se cala, né? E quando se cala por um período muito grande, a tendência, né, das pessoas é praticamente se esfriar espiritualmente, tá certo? E foi justamente isso, tá, que ocorreu na vida de algumas pessoas, de alguns religiosos, tá? Foi isso que acabou ocorrendo, tá? Então, entre Malaquias e Mateus, ok? Até chegar em Mateus, existe esse 400 anos de silêncio, onde Deus não usa nenhum profeta e nenhum sacerdote. Tá? Os céus, ele fecha, né, a sua boca, praticamente. Deus ele fica em silêncio, mas o seu povo, né, continua narrando sua história, continua escrevendo a sua história. Ok? Então, dentro desse período histórico de 400 anos de silêncio, ocorreram muitas coisas importantes para que a gente possa compreender o Novo Testamento, ok? Então, depois, né, ou melhor, quando inicia esse período de silêncio, né, durante esse período de silêncio, levanta-se um homem chamado de Alexandre Magno. Tá? Dentro desse período de 400 anos de silêncio, levanta-se um homem chamado Alexandre Magno. Agora o Império Grego ele começa a mostrar sua face, começa a mostrar o seu poder, começa a mostrar toda a sua força.
tá? Alexandre Magno, ele saiu da Grécia Macedônia e conquistou o Oriente Médio, impondo sucessivas derrotas ao Império Persa, nas batalhas de Granico, em 334 a.C., nas batalhas de Isso, em 333 a.C., e nas batalhas de Arbela, em 331 a.C. Em todas essas batalhas, Alexandre Magno, ele saiu vitorioso. Alexandre Magno, ele tinha um desejo que seu pai Filipe, quando em vida, tinha, né? O seu pai Filipe, ele tinha um desejo de helenizar o mundo, tá? E Alexandre Magno, ele continua o desejo de seu pai. O seu pai morre sem conseguir helenizar o mundo, tá? Então, quando Alexandre Magno assume o trono, quando ele assume o controle, ele continua tentando realizar o desejo de seu pai, que era helenizar o mundo, tá certo? Então nós temos aqui a linha do tempo, ok? Nós temos aí o primeiro império que nós falamos, a Síria, que subjugou a nação do norte, ok? O reino do norte. Depois nós temos a Babilônia, que subjuga tanto o reino do norte quanto o reino do sul, quando ele conquista a Síria. Depois a gente tem o Império Medo-Persa. A gente viu que é aqui no Império Medo-Persa que inicia-se o período de 400 anos de silêncio. É a partir do Império Medo-Persa que inicia-se o período de silêncio. E depois nós temos o Império Grego-Romano, ok? A qual era ali liderado por Alexandre Magno, mais conhecido aí então por Alexandre o Grande, tá certo? Então, no nosso próximo encontro, nós iremos falar do período helenístico. Você sabe o que é o período helenístico? Você já ouviu falar sobre o período helenístico? Então, se você não sabe e quer aprender sobre o período helenístico, eu convido você a nos acompanhar na nossa próxima aula, onde nós iremos tratar do período helenístico. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Essa foi a nossa aula de hoje e nós iremos dar continuidade na próxima aula, falando aí então sobre o período helenístico, tá? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.